Bom dia, Mirelle, bom dia, ouvintes da Rádio Planetário, do programa Giro da Notícia. Aqui é o Sérgio Rosa. E Jane Lucas para mais uma sessão de terapia e poesia. E hoje nós vamos falar de constelação familiar, Jane. Eu já ouvi falar bastante, inclusive tenho visto que a Netflix e outros canais têm feito séries sobre esse assunto. Por que será que isso está tão em moda, Jane? Não, isso é bem interessante, esse assunto que o Sérgio está trazendo aí, né? Eu também sou consteladora familiar há bastante tempo, com uma extensão de formação bem longa, e nós estávamos falando sobre isso antes, né? Que hoje as constelações viraram uma modinha, né? Nós temos várias séries, esse aí tem A Procura de Mim, se não me engano, que também na Netflix um filme, né? E por que as pessoas estão voltadas para isso, né? O Brasil e o México são os países, embora é nascido na Alemanha, criado pelo Bert Hellinger, que é um alemão já falecido, que faleceu há 3 anos atrás, mais ou menos, aos 92 anos, né, que é o pai das constelações, né, que hoje a escola dá continuidade a isso, a Hellinger Schule, que é a escola alemã, através da Sophie, que é a esposa dele. Inclusive, eu estou fazendo uma pós-graduação que estamos terminando agora, de 3 anos em agosto, né, com ela, né, que é presencial, online, na realidade, né, que a gente tem que ficar o tempo todo, né, com o tradutor. Mas o que eu acho muito rico trazer esse assunto, porque onde é que estão os nossos dilemas, né, onde é que estão as nossas dores, né, nós carregamos elas nas memórias genéticas, né, transgeracionais, né, onde o indivíduo, eu não consigo às vezes dar conta de mudanças, mesmo nas técnicas convencionais de terapia, porque eu olho a partir só de mim e eu não olho para trás. E como indivíduo eu sou um sistema, eu represento aqui o meu pai, a minha mãe e todos os que vieram antes. E é bem interessante que tem famílias, e nós, os internautas provavelmente conhecem também, cujas repetições de dilemas, de dramas, de acontecimentos se repetem gerações e gerações, de doenças, de várias coisas, justamente porque há um padrão sistêmico familiar. E aí eu vou te provocar, tá? Que a constelação sistêmica, né? Ela tem 3 leis que o Bert chama de leis da vida, que é muito mais forte do que qualquer outra coisa, que elas dão a sustentação para a nossa existência, com uma inteligência maior que vai regendo cada sistema, que é primeiro é pertencimento, né? Sim. E todos pertencem ao sistema, àquela família, mesmo que gostem dela, não gostem, concordem ou não concordem. Sim. Mesmo que eu não sei de onde eu vim, por exemplo, eu posso ser adotada. Eu tenho uma lealdade a esse sistema, a esta família que eu carrego. Então, se chama pertencimento. Então, qualquer pessoa que ao longo deste transitar da família seja excluída, seja aquele que matou, aquele que foi violentado, aquele que foi morto, que foi abortado, todo aquele que foi excluído da família, ele vai ser visto de alguma forma por um descendente, porque esse descendente vai olhar de forma sempre inconsciente para aquele que foi excluído e vai trazer ele para a família como se dissesse assim, agora olhem para ele através de mim. Sim. Então é muito rico isso. A segunda lei é da hierarquia. O que é hierarquia? Sempre, quem é o maior? O maior é sempre quem veio antes, sim, o mais antigo. Sim. E nós vamos isso para todos os sistemas, né? Nós temos o sistema familiar, mas temos o sistema de todas as nossas relações. O sistema de uma empresa é um sistema. As amizades são sistemas, né? Sempre aquele que veio antes, ele pagou um preço mais alto. Logo, ele é maior. Sim. Um pai e uma mãe sempre serão maiores perante os seus filhos. Sempre. Independa que o pai seja analfabeto e o filho é um doutor, esse filho sempre vai ser o menor perante o pai. Interessantíssimo isso. Não, e ele só vai ser o maior perante os seus filhos. Sim. Então, e nós temos uma dificuldade de olhar, tipo assim, como assim eu me reconhecer menor? Mas esse de me reconhecer menor é o meu lugar de força, onde eu ganho força. Sim. E a terceira lei é o equilíbrio entre o dar e o receber. Que essa relação, seja ela do afeto, da amizade, do parceiro e da parceira, seja da família, de qualquer um, ela tem que ser uma relação equilibrada de dar e receber. Eu dou e recebo.
E esta soma, esse resultado dessa soma, desta equação, ele tem que ser nulo. Porque se um recebe mais, ele se sente devedor do outro e ele se retira da relação. Muito interessante isso que tu está falando. Eu estava lembrando até, me veio agora uma lembrança do filho pródigo, né? Que ele já tinha recebido todos os seus bens, saiu, né? Então ele ficou ausente, não pertencia mais àquele lugar, e um belo dia retorna, resolve voltar, né? E aí ele causa o ciúme de quem tinha ficado e tinha passado todos os percalços junto àquela família, e o filho pródigo tinha gastado todos os seus, e ele volta ao seio da família. E olha que interessante, né? Porque o filho mais velho numa família, né? Sempre ele é o depositário no geral, porque ele paga o preço mais alto. Porque todo mundo que é pai e mãe sabe que se aprende a ser pai e mãe com quem? Com o primeiro filho, né? Sim, claro. Com o segundo filho, você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, porque já aprendeu. Isso. Então aquele primeiro filho, ele paga um preço muito alto, porque ele paga o preço da inexperiência também dos pais. Ele é depositário de todos aqueles dilemas que a família não deu conta, então ele vai dar conta. Sim. Então o mais novo, o que veio depois, eu sou uma filha de meio, né? Então as que mais sofrem, assim, o filho do meio. Não, na constelação é o mais velho. Eu que vim depois, eu já paguei um preço menor que o meu irmão mais velho, e o meu irmão menor pagou um preço menor do que eu. Então ele tem uma posição de força maior quando ele se coloca como pequeno. Eu tenho uma posição de força quando eu me coloco no meu lugar de ser do meio. Sim. E o meu irmão mais velho se coloca numa posição de força também quando ele se coloca no lugar dele. Sim. E quando a gente troca os papéis, tipo assim, se eu quero cuidar do meu irmão mais velho, né? Ou meu irmão mais novo queira cuidar de mim, né? Todos perdem força. Uma inversão de papéis acaba mexendo na relação de energia também. E essa é a grande sacada, né? Porque quando nós trocamos, a gente brinca sempre que é estar na cadeira errada. Quando eu sento numa cadeira que não me pertence no meu sistema, dentro Sim. da hierarquia, eu estou numa cadeira errada. Estou deslocado. Isso. Logo, eu perco força. Aquele não é meu lugar de força. E o que é o constelado aí? O que é essa constelação? Uma ótima pergunta, Jane. Então, o que seria constelar? Não, é bem interessante porque quando a gente fala assim, constelar, o que é o constelar? Nada mais é do que olhar qual é o meu lugar. Qual é o meu lugar na família? Onde eu estou? Qual o meu papel? Então, a constelação ela é muito rica e ela é muito definitiva como uma ferramenta terapêutica, uma das ferramentas, que nem sempre é a mais adequada para ser utilizada, né? Que hoje você vê todo mundo usando a ferramenta da constelação como se fosse a solução ou a resolução de tudo. Nem sempre ela vai ser de tudo. Eu tenho visto, Jane, que inclusive o judiciário tem utilizado bastante na vara de família a questão da constelação sistêmica. Tu percebe isso também? Sim, em 2015 o juiz Sam Storch trouxe para o judiciário como um experimento dentro do direito de família e foi bem rico porque ele ganhou do Conselho Nacional de Justiça em 2015, inclusive um destaque, uma premiação, porque ele conseguiu um percentual enorme de acordos nas audiências de conflitos familiares entre o casal que estavam disputando a guarda do filho. E aí o judiciário começou a olhar para aquilo, né? Assim, o que é isso? Que juiz é esse? O que aconteceu? Porque os resultados dele foram melhores do que os demais juízes, né? Nessa resolução dos conflitos, né? Sim. Porque o que é a briga? O dilema? O que é isso? Geralmente alguém acha que ele tem a razão e o outro não. Isso. Sempre a culpa é do outro, né? Sim, mas olha que interessante, assim, ó, quando nós brigamos por algo, eu brigo dizendo que, hipotético, o Sérgio me deve 10, e o Sérgio disse, não, eu não devo 10, eu devo 5. Na realidade, nós dois estamos gritando para alguém ser olhado nessa relação. Eu quero ser visto, ele não está me vendo. Ele quer ser visto, ele não está sendo visto. Então, a constelação, esta audiência de conciliação, quando se faz uma constelação, eu enxergo o Sérgio me vê. E aí fica muito mais fácil o acordo, onde nós nos olhamos e nos percebemos.
E os casais, é interessante que aí essa dinâmica do casal realizada, eles se enxergam antes daquele conflito, né? Eles conseguem se enxergar porque eles se escolheram porque se amavam, né? Ninguém Verdade. casa porque tinha raiva um do outro, né? Se escolheram porque se amavam, né? Lógico. Resolveram ter aquele filho porque queriam um fruto deste amor, né? Sim. E na separação, o que eles estão fazendo? Eles estão brigando como inimigos, né? Sim. Então, a sacada da resolução do conflito é fantástico pela ferramenta da constelação, porque ambos os que estão brigando se enxergam, se olham. E tem até num programa, acho que foi no anterior, que o Sérgio falou, né? Da importância do olhar, né? Sim. Que a invisibilidade mata, né? A invisibilidade mata. Imagina tu não ser percebido, e as pessoas fazem coisas horríveis às vezes para serem vistas. Isso. Praticam até crimes às vezes, porque a única coisa que elas querem é ser que as pessoas saibam que ela exista. Isso. Né? E às vezes a sociedade ela coloca aquela pirâmide, né, de importância pela questão financeira ou econômica, e aqueles que não são vistos se sentem excluídos, se sentem magoados, se sentem menores, como tu falou. Sim. E aí eles fazem coisas para serem notados, percebidos. E o excluído sempre se fará presente em qualquer sistema. Em qualquer sistema. Aquele que foi excluído intencionalmente ou não pela família, ele vai ser, de alguma forma, resgatado por alguém dos seus descendentes desse sistema, porque daí nós vamos de novo pelas leis da vida. Sim. O equilíbrio do sistema, ele é muito maior do que eu queira ou não. O sistema vai equilibrar. Se hipotético, meu tataravô matou alguém e a família nunca mais falou do assassino. Sim. Então, porque ele é... Por vergonha, até. Isso. Não, os segredos de família sempre são feios, né? O meu, o teu, o de todas as pessoas. E todas as famílias são iguais, só mudam o endereço. Isso. Não é isso? E olha que bacana quando a gente olha assim, ó, uma constelação, ela traz à tona o quê? Aquilo que está escondido. O que está escondido? O que é feio. Porque o que é bonito nós colocamos para fora, né? Sim. Então, e às vezes até pintamos com mais tintas para ficar mais bonito ainda do que realmente é. Isso. E talvez a grande diferença da constelação para as demais terapias é que ela não deixa, num primeiro momento, não há finais felizes, né? Quando faz uma sessão de reiki, como é que você sai? Sai energizado, sai zen, sai... elogiando o terapeuta, dizendo, nossa, que coisa boa. Quando faz uma hipnose, sai dessa forma. Mas quando faz uma constelação, ela não é objetiva, não é um final feliz. O facilitador não pode ter qualquer intenção. Porque se eu tenho uma intenção de te levar a algum lugar... Tu vai direcionar. Isso. Então, eu tenho que estar desprovido de intenção e de julgamento. Do julgamento do certo e errado, o bom e ruim, o bem ou o mal. Tu imagina quanto desprendimento tu tem que ter para que as tuas crenças pessoais sobre o que é bom e ruim, o que é verdadeiro ou é mentiroso, falso, não interferir naquela relação de terapeuta e clientes, né, pacientes. Não, e olha, assim, ó, por que Bert Hellinger dizia que um terapeuta só pode operar como facilitador de constelação depois de muita caminhada? Justamente porque há muita caminhada interna de cura dele para que ele possa depois ser um instrumento facilitador desprovido destas crenças e desses seus conceitos para a condução de uma constelação de uma forma isenta, apenas como um observador. Qual é o papel quando eu vou fazer uma constelação em grupo? É como se eu colocasse uma lanterna e dissesse, Sérgio, aquele cantinho, olha lá, tu já olhou? E tu olha. E aquele outro cantinho? Então, é um olhar sobre algo que está escondido, mas eu não posso ter essa intenção. Eu apenas vou te levar no endereço que você me deu. Se o constelado não souber dizer onde ele quer, o que ele quer de forma clara, o constelador sério não deve fazer constelação alguma. Então, interessantíssimo isso. E aí, assim, ó, difere das outras técnicas, porque a outra técnica, quando ele chega para uma terapia, o terapeuta vai esmiuçando, vai trabalhando isso para que você consiga colocar isso. Na constelação, você tem que me dar um endereço. Tá? Eu quero olhar os meus vícios. Ok. Tem que ter a coragem para isso. Isso. Porque é um movimento muito sutil, um movimento de alma. Sim. A constelação é mais do que um movimento de intenção, de racionalidade, é um movimento de alma.
E por isso que ele é muito sutil também no resultado. Será que eu percebi, eu consegui entender o que você está falando, Jane? É tipo assim, não é você, terapeuta, que vai dizer que o Sérgio precisa de fazer uma constelação, mas eu, enquanto paciente, percebo que eu tenho essa necessidade e te procuro e tu vai me ajudar nesse processo. Eu só consigo te ajudar se você souber o endereço. Porque cada endereço leva a algum lugar diferente. Sim. Não existe uma constelação feita 2 vezes para o mesmo assunto. Ah, mas então eu posso... Mas eu já fiz constelação, eu teria que fazer de novo? Sim, cada constelação te leva a um endereço. Por exemplo, voltando ao vício, eu quero orar os meus vícios. Os meus vícios, eu chego aqui para o terapeuta e digo, gostaria de constelar os meus vícios porque eu não consigo me livrar, e eu vejo que o meu avô também tinha isso, o meu tio também tem. Enfim, há algo sistêmico no sistema da família que se repete. Sim. Então, é algo que eu sei que não é meu, que eu venho carregando isso, que é mais forte do que eu. Que está naquele famoso DNA que a Carol falou, naquela... Que está lá no DNA sutil. A gente pode dizer que são os campos morfogenéticos dessa informação. Então, eu vou olhar, isso pode me levar ao caminho do meu pai, do meu avô, do meu tataravô, que é por aqui, esse endereço. Mas aí eu tenho uma outra questão, eu tenho uma questão de comunicação, ou eu tenho uma questão de uma dificuldade em ganhar dinheiro. Eu não consigo ganhar dinheiro. E se eu ganho, eu perco. Isso, então isso é um outro endereço, é um outro problema. Isso pode me levar, é um outro caminho que pode me levar daqui um pouco lá no sistema da minha mãe. Então, cada problema é um endereço. E se o endereço não está claro, a pessoa não pode chegar e dizer assim, olha, eu gostaria de constelar para ser feliz, se eu não sou feliz. Não é um endereço. Sim. E qual é o resultado disso? A pessoa tem que fazer claro o endereço e o que ela espera de resultado. Sim. O Sérgio não consegue chegar para mim e dizer assim, não, eu gostaria de constelar o problema da drogadição do meu filho. Uhum. De quem é o problema? A princípio seria do filho, na minha visão de... Isso. Então o Sérgio só consegue constelar a relação dele com o filho, que pode ser que chegue lá na drogadição. Sim. Mas sempre o que é que isso serve para o Sérgio? Não é porque nós não podemos salvar ninguém, né? Sim. Você não consegue salvar o filho, nem a esposa, eu não consigo salvar a mãe. A salvação é pessoal. Isso. Ela parte de mim querer ser salvo. Sim. E ao constelador sério, ele tem que respeitar muito essas hierarquias dessas 3 leis. E o seu lugar de pequeno. Eu sou pequena quando eu me coloco perante o Sérgio para fazer o processo de facilitador. Porque eu não conheço a tua história, eu não conheço nada dela. E se eu entrar neste processo como querendo ser uma grande, que eu sei conduzir, eu vou prestar um desserviço para mim, onde eu vou pagar um preço por isso, e vou passar um desserviço para ti, que não vai ter nenhum aproveitamento disso, porque não é o teu campo de forma pura que vai se manifestar, e sim esse imbróglio misturado com a minha intenção. É uma outra entidade que surge e não a verdadeira. Sim, a gente não fala de entidade em termos espirituais. Eu sei, mas entidade enquanto campo de informação. Isso, de informação mesmo, né? E daí é bem importante isso que a gente fala assim, porque hoje nós vemos os consteladores fazendo cursinhos de final de semana, de 30 horas, e o Bert dizia que um constelador tem que ter no mínimo 520 horas. Nós estamos falando de praticamente 2 universidades, né? Tu estava falando isso agora, que eu percebi quão profundo é, né? Quanta informação tu precisa ter antes de chegar a ser um bom constelador. E eu estava conversando há pouco contigo sobre a questão de várias terapias e vários terapeutas. Quando surgiu a PNL no Brasil, nossa senhora, todo mundo era programador de neurolinguística e daí era aquela confusão danada. Depois surgiram outras terapias, né? A mesma coisa, o coach. Gente, olha, o coach, eu posso dizer para vocês que é uma técnica fantástica para condução de projetos. O coach preparado, né, o treinador, o coach, o cocheiro, aquele que ele vai lá e te orienta a fazer o teu trabalho. Ele vai te fazendo perguntas para aquilo que você já quer fazer. Eu quero montar uma empresa, não tem nem por onde eu começar. O coaching, que conhece esse processo, vai te ajudar, direcionar, até que você descubra por suas próprias
Porque se tu não tiver conhecimento, não pode montar uma empresa ou montar alguma coisa assim com algum conhecimento. Então ele vai te orientar como é que tu vai usar o teu conhecimento para chegar onde tu quer. Esse é o verdadeiro coach. Só que se banalizou tanto que todo mundo virou coach que virou até, inclusive, programa de humor, né? Sim, e a mesma coisa com a constelação também? A constelação, assim, ó, eu sempre falo que o constelador que diz eu sou constelador, ele só domina esta ferramenta. Então, assim, ó, eu sou terapeuta que utilizo a constelação como uma ferramenta quando ela se faz necessária e ela é Sim. efetiva. O que é o resultado da constelação? Ela pode durar até 6 meses operando na família, porque ela não opera só em mim. Porque vamos lá, eu estava no lugar errado, na família, me colocando no lugar da minha mãe, querendo ser maior que ela, cuidando da minha mãe. Logo, a minha mãe também estava numa outra cadeira que também não era dela. Então, quando eu resolvo e enxergo isso na constelação e faço o meu movimento de alma, de reconhecer o meu lugar desta cadeira, também não vai ser fácil, a minha mãe também não vai sair tão fácil desse lugar. Então, há uma movimentação. E essa movimentação, ela leva até 6 meses para se acomodar. Então, às vezes, a pessoa faz uma constelação. Nesse sentido, vou seguir no exemplo da mãe, né? Sim. Diz assim, não, eu até tinha alguns problemas com a minha mãe, mas depois que eu fiz uma constelação com ela, nós estamos brigando direto. Querem trocar de papéis e alguém não está aceitando? Porque o que acontece? Sempre que há um movimento, quando eu tomo este meu lugar incorreto de cuidar da minha mãe, eu tomo, mas porque ela deixa também. Então nós temos aí 50% de responsabilidade. Sim. Neste movimento. Então, quando eu digo, não, agora eu vou para a minha cadeira, a minha mãe também não vai querer tão fácil para dela. Então, a gente está sempre falando do movimento não consciente, um movimento que ele é inconsciente, é um movimento de alma. Então, a constelação, por isso que eu falo que ela não é de finais felizes, né? Porque a pessoa sai incomodada com o facilitador. O cara diz, não, isso não é assim. Não, tu não sabe, eu conheço a minha mãe. Não, isso não é dessa forma. Então, porque o que se estabelece no campo daquela pessoa, o campo não mente, né? Eu sempre falo, os representantes, né, que estão naquele papel de representando o sistema daquela pessoa, eles não conhecem a história dela. Eles só estão colocando o que eles sentem no corpo, servindo de ferramentas. Sim. Então, não há uma contaminação daquilo. Aquilo eu estou agora, quando eu olho para ela, eu me sinto assim ou assado, eu me sinto forte, fraca, com dor, meu braço paralisa, eu me sinto emocionada, eu tenho raiva ou não. Então, aquilo é o sistema dela, não é o constelador que está fazendo aquilo. Sim. Não, mas eu travei depois da constelação, não consigo mover minhas costas. A consteladora não tocou. É algo do teu sistema que você tem que dar conta e estar resistindo. Aí num programa anterior que nós fizemos com a massoterapeuta, lembra que ela falou das emoções do corpo? Também a constelação, ela trabalha, os representantes trabalham unicamente com sentir no corpo as sensações. Eu preciso elaborar, eu sou representante de algo que o Sérgio está trabalhando. Eu estou atuando como representante, alguém é o facilitador. Eu não tenho que ser racional, eu não tenho que elaborar mentalmente, eu só tenho que dizer o que estou sentindo no corpo. Agora eu sinto a garganta fechada quando eu olho para ele. Então, é bem interessante porque, de novo, é o corpo como instrumento de emoção que vem. Eu vi que você citou ali que cada um tem responsabilidade, você e não culpa, né? Você poderia ter dito assim, cada um tem culpa pela posição errada que ocupa nesse sistema. Mas você falou responsabilidade, eu gostei disso. Não, e a responsabilidade, em constelação a gente nunca trabalha nem com culpa e nem com julgamento. Porque quando eu me coloco na posição de culpado ou de causador, né, eu me coloco num lugar que ele não é um lugar ativo, né, é passivo. Quando eu pego a responsabilidade, isso é bem bacana quando você tem um dilema de uma briga, estamos brigando e eu vou constelar esse dilema com o meu marido, hipotético, né? Quando eu coloco a responsabilidade dessa relação 50% minha, ele não sabe que eu fiz isso. Ele sabe, meu marido está lá na casa dele, mas algo acontece na relação. Por que acontece? Porque eu fiz o meu movimento. E esse movimento, ele é dividido.
Se eu fiz o meu, logo o movimento dele também se altera a partir do meu. Então, Sim. eu sou sempre o agente ativo, o ponto de partida e de chegada do processo, né? Muito interessante isso, já gostei de... Assim, porque eu não conheço, eu sou terapeuta, master em programação neurolinguística, sou mestre em Reiki, mas eu não conheço e gostei muito, assim, das explicações que tu deu, porque ficou muito claro para mim, isso que eu lia, as pessoas me falavam, mas ficava muito solto, né? E eu não entendia como o processo acontecia, e tô achando bem legal. Não, agora nós temos, assim, isso é uma coisa para os internautas, os nossos radioouvintes, né? Que se nós formos hoje para as redes sociais, nós vamos encontrar influenciadores digitais que são consteladores, nós vamos encontrar uma série de pessoas, né? Nunca deixe um processo desse na mão de alguém que não tenha uma formação substancial de sustentação. Sim. Porque senão você está abrindo um campo de uma ancestralidade gigante, onde há doenças e várias coisas que podem vir à tona. Também, porque elas têm que ser devidamente trabalhadas, né? Então, constelação é algo muito sério e é algo muito profundo, não há uma superficialidade nisso, Sim. né? Todas as terapias, né, que você mexe com a psique das pessoas, né, e até nesse caso traz também a ancestralidade, a ancestralidade. Sim, também nesse caso faz isso. O terapeuta tem que saber o que fazer se alguma coisa sair do controle dele, né? Se ele só tem esse conhecimento e não tem um conhecimento mais, como tu falou, mais substancial, mais profundo, ou ele vai sair correndo, ou o paciente vai sair correndo, sim, né? Porque acontecem coisas que tu tem que estar preparado. Coisas reais, que embora sejam ali, não existam no mundo real, mas na cabeça dela existindo, ela é real, né? Ou coisas simuladas, porque a gente sabe que muitas pessoas simulam também. Que as historinhas, né? Que nós contamos as historinhas para nós e para o outro. Simula, e aí se o terapeuta não tem aquela, eu vou dizer do bom sentido, aquela malandragem de percepção do comportamento do outro, ele vai se atrapalhar, ele pode estar sendo manipulado e nem sabe. O conhecimento, né? É o conhecimento que te dá Sim. essa ferramenta de olhar o outro e ter a percepção de que isso é uma historinha e não um fato. Isto, eu posso acontecer um fato aqui na sala real e eu aqui, né, narrar uma coisa para que fique bem para mim. Eu e a Jane brigamos aqui, mas eu não quero dizer para as pessoas, imagina, eu briguei com a minha amiga lá que tem um conhecimento, eu vou inventar uma história que a Jane é isso, que a Jane é aquilo, para mim se safar. E isso acontece demais, a visão minha da história, o ponto da vista, né, que eu sempre falo. Não, e eu gosto dessa provocação, assim, que o terapeuta tem que ter a capacidade de, quando vem quem precisa deste apoio, de conseguir tirar fora as historinhas e ir ao fato. E ninguém gosta de olhar o fato. Então, quando eu digo para ele assim, tá, não fala demais. Porque ao falar demais, ele está tentando me levar para a história dele. Que eu fique contaminada com o quê? Com o que você me trazendo. Isso. Então, quando eu digo assim, então tá, tira, para. Que é uma versão do fato. Isso, a versão. Eu digo, qual é o fato? Qual é o fato? E ele fica incomodado, justamente porque ele quer me conduzir para acreditar naquilo que ele está me trazendo, né? Então, essa é a responsabilidade de quem está do lado de cá do terapeuta, de justamente conseguir tirar essas camadas da superficialidade, tirar os véus que quem o cliente traz, quem está procurando ajuda traz, porque ele quer, na realidade, a narrativa, a concordância narrativa que ele traz. Né? Para validar a história dele. Jane, eu aprendi muito contigo hoje, foi espetacular, espero que os internautas e o pessoal que está escutando o programa da Mirelle Caldas, né, nossa grande amiga, possam também ter aprendido o que é, né, a constelação familiar. Nós agradecemos vocês, eu agradeço pela minha parte e voltaremos com outras entrevistas com outras pessoas para trazer informação e conhecimento para a comunidade ouvinte da Rádio Planetária. Então, galera, assim, na próxima semana novamente vamos estar aqui na sessão de terapia e poesia, trazendo sempre alguma novidade para vocês, e vocês podem enviar perguntas para a Mirelle que nós vamos respondendo ao longo dos programas aí. Então, até mais!